Eu resolvi gravar esse vídeo para deixar registrado diante de Deus, diante dos anjos, dos homens, qual é a minha posição em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia ser ou não uma seita. E nesse vídeo eu vou explicar para você por que líderes religiosos atacam tanto a Igreja Adventista, por que esses líderes religiosos classificam ela como uma seita e orientam os seus membros a não frequentarem uma igreja adventista, não irem visitar uma igreja adventista e tomar cuidado com os pastores e com os pregadores dessa igreja. Será que essa igreja é tão perigosa assim? Bom, você sabe que existem milhares de igrejas, né? Você sabe, aqui no Brasil, no mundo, milhares de denominações. Agora, por que focam tanto atacando uma igreja que tem algumas coisas que nenhuma outra tem? Vamos lá. Primeiro lugar, você sabia que a maior rede educacional do mundo é a rede educacional adventista? Com valores e princípios bíblicos e cristãos? Com certeza você conhece uma escola adventista, ou você estudou em uma escola adventista, conhece alguém que estuda em uma escola adventista, e esse corpo educacional não para de crescer. Bom, essa igreja ela também possui um sistema de assistência social chamada ADRA, que está presente no mundo inteiro, nas grandes catástrofes, nos grandes terremotos, maremotos, nas guerras, nos lugares onde a fome é extrema. A ADRA chega de uma maneira extremamente precisa com recursos da própria igreja. Uma igreja que tem uma rede de hospitais, que prioriza a saúde, uma igreja que sempre fez o bem e que procura sempre pregar o evangelho. Por que ela é considerada uma seita? Por que tanta gente fala mal dessa igreja? Porque declaram que esta igreja é legalista, que está debaixo do Antigo Testamento, que eles são idólatras, porque eles adoram Ellen White e que Jesus Cristo é um anjo. Bom, eu vou desmistificar todas essas coisas. Eu quero deixar isso aqui claro, evidente para você, para abrir seus olhos, para você tomar suas próprias decisões, para você poder entender. E olha, eu já vou dizer uma coisa para você. Diferente de outros líderes religiosos e pregadores evangélicos, eu não preciso atacar nenhuma denominação para poder falar o que a Bíblia diz ou para poder apresentar para você a verdade. Então a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é nesse vídeo que eu vou mostrar para você. É nesse vídeo, porque nesse vídeo também eu quero dar um recado muito especial ao pastor reverendo Augustus Nicodemos. Augustus Nicodemos, um nome poderoso, né? Ele é um grande líder na igreja presbiteriana, doutor em teologia, um teólogo respeitadíssimo no meio evangélico, acadêmico. Eu, em termos de conhecimento teológico, eu não chego nem aos pés do pastor Nicodemos, tenho admiração por ele, assisto seus vídeos. Eu queria que você assistisse um vídeo que, olha, um adventista passou por uma outra adventista que é amiga minha, que passou, colocou nos stories. Eu queria que você assistisse e prestasse atenção muito no que Augustus Nicodemos está falando a respeito de lei e de graça. Preste atenção. Não caia nessa de que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. O Antigo Testamento é graça, tanto quanto lei, e o Novo Testamento é lei também. A palavra de Deus no Novo Testamento manda que a gente seja cheio do Espírito, que a gente ame a esposa, que respeite o marido, que crie os filhos, que respeite os mais velhos, se submeta à autoridade. O Novo Testamento está cheio de lei. Então não vá nessa distinção. O Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Porque é uma revelação só. É um Deus só. É a mesma e única história da redenção. Para resumir, a gente poderia dizer que a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é o registro dos atos salvadores de Deus na história. Absolutamente fantástico. É isso mesmo. Isso que o Nicodemos está colocando aqui, o pastor Nicodemos está colocando para você e para mim, é exatamente o que eu creio
E é exatamente o que a Igreja Adventista ensina há mais de 100 anos. Muito antes do pastor Nicodemos nascer, a Igreja Adventista já existia e ela já pregava exatamente isso. A Bíblia é uma só. Não tem essa história de dispensação da lei, dispensação da graça. Sempre estivemos debaixo da graça. A lei sempre esteve presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lembra-se, você que é um estudioso da Bíblia, você que é assembleiano da Igreja Batista, Adventista, Presbiteriano, Metodista, não sei qual é a sua igreja, luterano, lembra lá do sacrifício contínuo, que o sacerdote ia lá, sacrificava o cordeirinho, aquele cordeirinho deveria ser todo branquinho, sem mancha, representava quem? Cristo. Então o sangue, né, era derramado. Lá quando o povo do Egito, na última praga, né, eles matam o cordeirinho e passam o sangue nos umbrais da porta, a origem da Páscoa, aquele sangue era o que? Era Cristo. Tudo apontava para a graça, para o sacrifício de Cristo. Agora, presta atenção, você não pode sair aqui desse vídeo porque eu vou te explicar no final por que líderes evangélicos falam tanto que a Igreja Adventista é uma seita. E eu percebo que o preconceito não é dos membros evangélicos, não é dos crentes, do corpo de Cristo, dos líderes. Que medo é esse que os líderes evangélicos têm da Igreja Adventista? O que mal essa igreja está fazendo que eles falam e não falam, dizem e não dizem? Eu vou revelar para você isso aqui. Por que existe tanto medo da Igreja Adventista e como existe uma obra conjunta para rotular a Igreja Adventista como seita. Então você tem que ficar aqui comigo para você entender. Agora a gente tem que construir a lógica de raciocínio. Então preste atenção, vamos lá. A grande questão é a respeito da lei. Qual lei? A lei dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20. Eu vou colocar bem grande aqui na tela. Pum! Né? Êxodo 20. Se você nunca leu os 10 mandamentos, leia, pegue a sua Bíblia, pode ser Bíblia católica, evangélica, pode ser qualquer igreja, qualquer Bíblia, vai lá e leia Êxodo 20. Ali estão os 10 mandamentos. E aí começa o grande problema. Eles falam a lei de Moisés. Opa, peraí que tremeu tudo aqui. Não tem essa história de lei de Moisés, gente. A lei dada por Deus no Sinai é a lei de Deus, não tem nada de lei de Moisés. Assim como o templo não é de Salomão. O templo é de Deus. Salomão construiu, foi só isso. E nem arrecadou tudo, quem arrecadou foi seu pai Davi. Então para com essa história de que a lei de Moisés, a lei mosaica, né? A lei do Antigo Testamento, nada disso, a lei é de Deus. O templo é de Deus, a arca não é de Noé, a arca é a arca de Deus. O arco não é arco-íris, é o arco de Deus. Então vamos parar com essa história, que a gente muda os termos e a gente muda sem autorização bíblica. E aí a gente começa a criar narrativas, cuidado, cuidado. Então a primeira coisa que você precisa saber é que Êxodo 20 é a lei de Deus, não é a lei de Moisés. Lá no Antigo Testamento, quando você estuda, e o Nicodemos sabe disso, porque ele é muito estudioso, muito inteligente e muito capaz. Ele sabe, existiam 4 tipos de lei, 4 tipos de lei. Existia a lei cerimonial, que estava envolvido no templo, que a gente acabou de citar aqui, do cordeirinho, sacrifício contínuo, né, aspergir o sangue lá no véu, que separava o santo do santíssimo, essa lei cerimonial. Existiam as leis civis, está lá em Levítico, todas as leis civis, lembram? Olho por olho, dente por dente, olha, se roubar um gado seu, você vai ter que devolver um gado, as leis civis do povo. Mas também existia as leis dietéticas, a lei do que podia comer e o que não podia comer. Então Deus liberou, depois do dilúvio, Deus liberou alguns tipos de carne. Isso está em Levítico 11, se você não sabe, está aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Levítico 11. Certo? Levítico 11, você tem que ler ali. Ali é que define o que é carne pura e o que é carne impura. O que deve servir de comida e o que não deve servir de comida. Porque antes do dilúvio, todos os teólogos, todas as igrejas sabem e pregam e ensinam que antes do dilúvio o ser humano não comia carne. Deus liberou o uso da carne pós-dilúvio.
Ficou claro isso? E o que tipo de carne? Será que Deus permitiu que você comesse barata? Será que Ele permitiu que você comesse cérebro de canguru? Será que Deus permitiu que você comesse testículo de boi? Pode, não pode? O que pode e o que não pode comer? Está em Levítico 11. Essa é a lei dietética, a lei de saúde. Existia a outra lei, que é a lei moral, que é Êxodo 20. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Essa é a lei moral. E obviamente que quando Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, e aí então acabou o sacrifício. Você não precisa mais sacrificar cordeirinhos, porque o verdadeiro cordeiro veio e morreu em nosso lugar. Acabou, não tem mais sacerdote, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais necessidade do sacrifício. Acabou. Então se rasgou de cima e embaixo. A lei cerimonial acabou. A lei civil do povo de Israel não existe mais. Aqui no Brasil nós temos as nossas leis civis. Nos Estados Unidos eles têm as leis civis deles, na Alemanha eles têm as leis civis deles, em cada lugar tem as suas leis civis, certo? Então isso não usa mais. Agora, a lei de saúde, esses líderes evangélicos não querem seguir. E aí eles usam vários textos, né? Mas eles dizem que não pode. Ok, é uma interpretação deles. Eu vou respeitar, sempre vou respeitar. É uma interpretação deles. Para mim, a lei de saúde ainda é válida. Eu não como carne de porco, eu não como frutos do mar, eu não bebo bebida alcoólica, eu não cheiro cocaína. As leis de saúde, eu não fumo cigarro, as leis de saúde, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, para mim eles estão em vigor. Deus se preocupa com o meu corpo, porque eu sou um ser único, né? Emocional, espiritual, sentimental, social, físico. Eu sou um ser holístico. Então é claro que Deus se importa com a minha saúde. Por que Ele seria apresentado como o médico dos médicos? Por que a gente sabe que a gente é o que a gente come? Né? Então eu acredito, Ivan, você tem toda a liberdade de não acreditar, de discreditar, tudo bem. Mas para mim, a lei de saúde ainda está em vigor. Você quer entender mais? Levítico 11, ok? Beleza. E aí então entra a questão da lei. A Igreja Adventista em algum momento ensina que qualquer ser humano da Terra vai ser salvo por guardar a lei? Não. Então, olha aqui para mim. Não. Isto é mentira. Quando qualquer pessoa falar para você que a Igreja Adventista é legalista porque ela acredita que a gente precisa guardar a lei para ser salvo, isto é mentira. Desculpe usar essa expressão, eu deveria até ser mais polido. Mas preste atenção no que eu vou te dizer, isso não é verdade. A Igreja Adventista não ensina isso. Sabe, eu vou mostrar aqui para você na Bíblia. Vamos para a Bíblia, né, gente? Vamos para a Bíblia, que eu estou falando demais aqui. Deixa eu ir para a Bíblia. Olha só, Romanos, tá, gente? Aqui, Romanos. Aliás, deixa eu te falar aqui, ó. Sabe essa Bíblia aqui que eu uso? Essa Bíblia aqui é a mesma Bíblia que os líderes evangélicos, os pastores usam, viu? É a mesma Bíblia. Aliás, essa aqui, eu não comprei essa Bíblia aqui na CPB, na Casa Publicadora dos Adventistas, não é isso? Eu comprei isso aqui, ó, na internet, certo? Eu comprei essa Bíblia aqui. Essa Bíblia tá antiga aqui já. Tá comigo há muitos anos, tá toda destruída. É da editora Thomas Nelson, certo? Ela é da versão NVI, Nova Versão Internacional, não tem nada a ver com a Igreja Adventista. Eu uso a mesma Bíblia que esses outros líderes usam. Mesma versão, mesma coisa. Você pode ter essa mesma Bíblia. Vou até deixar o link aqui nos comentários para quem quiser. Essa Bíblia está aqui, para você saber que eu gosto dessa Bíblia. Eu já te falei por quê, né? Porque a página é mais grossa, dá para escrever, etc. E eu vou ler aqui para você em Romanos, no capítulo 3. Tá? Preste atenção aqui, ó, no versinho 27. Olha só. Onde está então o motivo da vanglória?
Então você está acompanhando comigo? Romanos 3, 27. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Agora presta atenção. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Então, a Bíblia declara que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Então, eu posso ser justificado independente da obediência da lei? Posso. Eu preciso guardar os mandamentos para ser salvo? Não. 1000 vezes não. Ivan, como que é isso? Por quê? Até mesmo membros da Igreja Adventista têm confusão a respeito dessa situação. Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom. Os 10 mandamentos. Lei moral. Santo, justo e bom. Eu sou santo? Não. Eu sou justo? Não. Eu sou bom? Não. Então, como que um ser que não é santo, não é justo e não é bom, vai observar corretamente uma lei que é santa, justa e boa? Não dá. Aliás, o apóstolo João declarou isso quando ele disse: olha, se você diz que não peca, você é mentiroso. Não está a verdade com você. Aquele que diz que não peca, mente e faz Deus mentiroso, o que é pior, né? Que além de mentir, ainda faz Deus mentiroso, porque Deus diz que todos pecamos, né? E que carecemos da graça de Deus. Então, a nossa salvação não depende da guarda da lei. Agora, o apóstolo Paulo, ele continua. Olha só o que diz aqui. Verso 31. Anulamos então a lei, já que eu posso ser salvo sem guardar a lei, que é o que aqui a gente acabou de ler. Será que eu posso então não guardar a lei? Não estou nem aí, quero que se lasque a lei. Vamos lá. Anulamos, pois, a lei pela fé, verso 31, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Aqui Paulo está escrevendo aos Romanos: Jesus já morreu, o véu já se rasgou e ele está confirmando a lei. A lei não tem poder para salvar, certo? A lei não vai me garantir o céu. Eu sou salvo unicamente por Jesus. Ok? Só que ele diz, antes a gente confirma a lei. Por quê? Porque a graça de Cristo, ela me projeta para a obediência. Olha só o que Jesus Cristo disse: se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Vai para Êxodo 20, eu não sei se é para cá ou para lá, mas vai para Êxodo 20. E ali o que diz? Me diga se você é contra qualquer um desses mandamentos aqui. Eu vou ler com você aqui, porque eu quero saber se você é contra ou se a sua igreja é contra. Me diga aqui, vamos lá. E aí eu vou te explicar por que existe uma perseguição contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presta atenção aqui, ó. Êxodo 20. Tô chegando lá, gente. Espera aí que eu tô velho já. Êxodo 20. Olha só. Me diga se você é contra, o que você é a favor aqui, ó. Primeiro mandamento. Me diz se a tua igreja é contra, se a tua igreja é a favor. Olha só. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa que está no céu, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles e não lhe prestará culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos. A tua igreja, ela ensina você a não fazer imagem de escultura para adorar. Então, o mandamento está em vigor. Tua igreja ensina isso, não ensina? A minha também. A tua igreja ensina? A minha igreja também. Vamos lá. 2. Olha só o que diz aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
tua igreja ensina que pode falar o nome de Deus em vão, pode respeitar, ou ela ensina que pode respeitar? Então a tua igreja está dizendo que está válido isso aqui. Sim ou não? Que mais aqui? Não tomarás o nome. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Me fala aqui. A tua igreja ensina que não terás outros deuses diante de ti, que esse na verdade é o primeiro, né? O outro é o segundo. Ensina para você? Não terás outros deuses diante de mim? A tua igreja ensina isso? Então ela está dizendo, né, quando ela ensina isso, ela está dizendo que os 10 mandamentos estão em vigor. Agora vamos pular o quarto e vamos para o quinto. Olha só. Honra o teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra. A tua igreja ensina isso? Que tem que honrar o pai e mãe? Ótimo. Então, a sua igreja, não importa se é Assembleia de Deus, se é batista, se é presbiteriana, se ela é metodista, se ela é menonita, se ela é luterana, pentecostal, ok? Honra o teu pai e tua mãe. Depois, não matarás. A tua igreja ensina não matar? Ok. Não adulterar. A tua igreja ensina? Ok. Aqui está nos 10 mandamentos também. Não furtarás. A tua igreja ensina isso? Então a tua igreja está dizendo que os 10 mandamentos estão em vigor e eles de fato estão. Aí diz assim, ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A tua igreja diz isso para você não mentir em relação ao outro? Ok. Ela diz para você não cobiçar as coisas do próximo. Então tá bom. Então tá tudo certo. Então a gente está falando aqui a mesma língua. A seita adventista diz que isso aqui está em vigor. E todos esses mandamentos a sua igreja também ensina. Então tá tudo certo. Você acabou de ver Augusto Nicodemos dizendo que sempre teve lei, sempre teve graça e a gente concorda numa boa. Só tem um problema e aqui está a razão pela qual existe tanta perseguição dos líderes religiosos em relação à igreja adventista do sétimo dia. É o quarto mandamento que eu pulei. O quarto mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem as servas, nem os animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades, pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse é o quarto mandamento. E aqui é que se rasga tudo. Porque, veja, todos os evangélicos do Brasil e do mundo concordam que a gente não precisa mais sacrificar cordeirinho. Todos os evangélicos do mundo concordam que a gente não precisa mais seguir as leis civis de Israel. Todos. Agora existe uma ruptura onde, na lei de saúde, aí se divide. E há uma ruptura, não nos 10 mandamentos, só em um mandamento. Porque os 9 mandamentos, todos os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tudo quanto é igreja, não importa que igreja você frequente, defende os 9 mandamentos, menos um. Menos um. Que é o sábado. Só que daí, deixa eu explicar, aí que o bicho vai pegar. Agora, olha, e fica aqui comigo porque depois eu quero falar diretamente com Augusto Nicodemos, aqui eu reputo como um homem de Deus. Eu vou dar um recado aqui para ele. E esse vídeo vai chegar, eu espero. Talvez ele nem me conheça, né? Mas não tem problema. Eu conheço ele e gosto muito dele. E o recado que eu vou dar para ele é do meu coração. Mas eu acho que vale a pena você ouvir esse recado. Eu acho que vale a pena. Olha só, ouvindo Augusto Nicodemos, e eu ouço, vejo vários vídeos dele aqui, ele realmente é muito coerente. E eu não estou dizendo isso da boca para fora em hipótese alguma. Eu reputo ele um homem de Deus. Veja, eu não leio corações, né, nem mentes, pensamentos, mas pelos seus frutos os conhecereis. E eu realmente acredito que ele é um bom homem, um homem de Deus. Eu o respeito. E assistindo um vídeo dele a respeito do dízimo, ele estava justificando a prática do dízimo no Antigo Testamento
com a seguinte argumentação, de que o dízimo antecede o que ele chama de lei de Moisés, ou lei mosaica, que eu já falei que não é lei de Moisés, é a lei de Deus, tá? Mas ele diz assim, não é antes, por quê? Porque quem primeiro dizimou na Bíblia foi Abraão, quando ele dizimou do despojo de uma batalha que ele participou para salvar lá o seu sobrinho Ló, certo? E aí ele dizima para Melquisedeque, né, sacerdote de Salém e tal. Então ele diz o seguinte, olha, nada tem a ver com a lei, né, com a lei de Moisés e com todos aqueles ritos, porque isso vem antes da lei de Moisés. Ok. Então, para justificar a possibilidade do dízimo nos nossos dias, evoca-se que o dízimo antecede a lei. Ok. Então, Augusto Nicodemos, eu posso usar o seu mesmo argumento para falar a respeito do sábado, que antecede a lei, seja ela de Deus ou mosaica? Simples. Quando a gente vem no relato da criação, aliás, antes mesmo do homem pecar, a gente descobre algo maravilhoso, que diz o seguinte, em Gênesis 2, 1 em diante, diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia, no sétimo dia, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Antecede Moisés. Então, se eu uso a lógica de que eu posso instruir os membros da minha igreja a devolver o dízimo em nossos dias, porque ela antecede a lei de Moisés, que na mente de alguns foi abolida, mas não toda a lei, é só o sábado. Então eu posso usar esse mesmo argumento para defender a guarda do sábado. É o mesmo princípio, é a mesma hermenêutica. Então agora eu vou te explicar a única razão pela qual os líderes, não todos obviamente, mas vários líderes evangélicos, tentam destruir a Igreja Adventista, rotulando ela como uma seita e criando essa narrativa, é porque não existe argumento hermenêutico ou teológico sólido para a não guarda do sábado. Aliás, Jesus Cristo, quando ele veio aqui nessa terra, ele disse que ele era o Senhor do sábado. O sábado me salva? Nunca salvou. O sábado é uma condição para eu ser salvo? Claro que não. Eu sou salvo só por Jesus. Sabe por que a Igreja Adventista não é uma seita? Porque nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus não é um anjo. Jesus não é um semideus. Jesus é Deus em pele humana. E eu estou afirmando isso. E a Igreja Adventista ensina, prega e ensina isso. Nós somos salvos apenas pela graça de Cristo Jesus mediante a fé. Isso é um dom de Deus. Nós não somos salvos porque guardamos a lei. Até porque, eu já falei, quem nessa terra conseguiu guardar a lei? Só Jesus. Ninguém mais. Não tem nenhum adventista que guarda a lei. Não tem nenhum santo aí que guarda a lei. Só Jesus guardou. Agora, o fato de eu não alcançar a plenitude da perfeição da lei não significa que ela foi abolida. O apóstolo Paulo disse, nós abolimos a lei de forma alguma, Paulo disse. Nós confirmamos a lei. Confirmamos a lei. É claro que confirmamos a lei. E os evangélicos todos confirmam a lei. Não ter outros deuses diante de mim. Não criar estátua para adorar. Honrar pai e mãe. Não falar o nome de Deus em vão. Não matar. Não cobiçar a coisa dos outros.
A gente acredita nas mesmas, só que o quarto mandamento é um problema. Só que agora cabe a você que está assistindo esse vídeo refletir, pensar se você deve estudar melhor esse tema ou não. Se você deve estudar de verdade. Eu acho que vale a pena. Até para você falar assim, não, esse negócio de sábado aí é bobagem. Eu não sou dono da verdade. Eu não tenho a pretensão de ser o paladino da teologia, que as pessoas vêm aqui e aqui é a única fonte de sabedoria e de verdade bíblica. Isso seria mentira, seria arrogância, presunção e seria chamar você de ignorante. Mas eu acho que a gente precisa aprender a discordar de ideias sem atacar pessoas. E sabe por que eu agora vou me reportar ao reverendo pastor Augusto Nicodemus? Porque eu gosto dele. Porque se eu não gostasse, eu nem citaria o nome dele aqui. Então, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu também assisti o seu vídeo onde o senhor declara que a Igreja Adventista é uma seita. Eu também assisti. Acredite no que eu estou dizendo para o senhor. Sua pesquisa sempre é muito boa. Mas quando o assunto foi Igreja Adventista, deixou a desejar. E eu falo isso com tristeza, porque eu sei da sua sinceridade. Se o senhor soubesse quantos adventistas ficaram magoados com o senhor, que gostam do senhor como pessoa, como indivíduo, que oram pelo senhor, que querem o seu bem. Sabe, o fato de nós interpretarmos textos de maneiras distintas, por exemplo, o senhor acredita no batismo infante, no batismo de bebês, mesmo sem o senhor ter um texto bíblico onde o senhor aponte isso, porque não existe. O senhor afirma que a circuncisão foi substituída pelo batismo, então vocês batizam bebês como substituição da circuncisão. Mas o senhor não apresenta um único texto bíblico. Então o senhor tem uma compreensão de batismo diferente, porque o batismo é para a remissão dos nossos pecados. O batismo é algo individual, onde a pessoa tem que ter consciência. Nós temos interpretações diferentes. Agora, não é por causa disso que eu vou dizer que a Igreja Presbiteriana é uma seita, porque vocês têm uma compreensão teológica diferente da minha. O senhor não precisa fazer uma série destruindo uma igreja que tem milhões de membros no mundo, que tem um papel relevante na sociedade, que atua em assistência social, minorando o sofrimento dos pobres, tendo uma rede educacional onde milhares de presbiterianos estudam, porque ali é um lugar decente, um lugar contra ideologia de gênero, um lugar onde os valores cristãos, os princípios bíblicos são apresentados. O Senhor magoou muita gente. E sabe, eu tenho certeza que o Senhor é um homem de Deus. Certeza absoluta. Eu não quero parecer arrogante, porque eu posso ter muitos defeitos e espero que esse não seja um deles. Mas eu gostaria que o Senhor repensasse, reestudasse sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sou a pessoa apropriada para o senhor conversar, embora estou à disposição, mas eu não sou a pessoa apropriada porque eu acho que a Igreja Adventista tem teólogos muito mais capazes do que eu para poder falar com o senhor. E o que eu vou dizer agora, o senhor como acadêmico sabe muitas vezes melhor do que eu.
Quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa ir em fontes primárias. E quando a gente não está entendendo a fonte primária, o Senhor tem à disposição o nosso centro teológico em São Paulo, no Paraná, na Bahia, no Pará. Nós temos centros teológicos, nós temos a Casa Publicadora, onde os nossos editores estão à disposição para explicar para o Senhor o que a Igreja Adventista crê, para que o Senhor não fale nos seus vídeos em verdades, que eu sei que não é por má intenção, tenho certeza absoluta disso. Mas não é verdade as coisas. A Igreja Adventista nunca ensinou que Jesus Cristo é um anjo. Assim, quando o Senhor fala que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor não está falando que Jesus é um animal. Quando a gente fala, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, a gente não está falando que Deus é um animal. Concorda comigo? Quando a gente apresenta o Espírito Santo como uma pomba, a gente não está dizendo que o Espírito Santo é uma pomba. A interpretação teológica da Igreja Adventista é que essa expressão de Arcanjo Miguel é uma expressão que se refere a Jesus quando ele está vestido para a batalha. Segundo Apocalipse 12, segundo o livro de Judas, isso é uma interpretação. Em momento algum a Igreja Adventista acredita que Jesus é um Deus menor, ou que Jesus é um semideus, ou que Jesus é um anjo. Nós não ensinamos isso não é verdade. Então, se o Senhor tiver qualquer dúvida a respeito da crença adventista, veja, eu não estou dizendo aqui que a Igreja Adventista é perfeita, que o corpo de doutrinas da Igreja Adventista é perfeito, porque não é. E não é mesmo. Aí a Igreja Adventista não tem a doutrina perfeita? Obviamente que não. Óbvio. Por quê? Porque a igreja é constituída de homens falhos, pecadores, limitados. E isto é uma crença adventista, inclusive, de que a vereda do justo, o conhecimento do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a compreensão da interpretação bíblica não está fechada para a Igreja Adventista, está aberta, está querendo dizer o seguinte: olha, a gente pode acertar, a gente pode errar, a gente está sempre procurando entender melhor, existem coisas que não estão claras, ninguém é dono da verdade, porque a verdade é uma pessoa, Jesus é a verdade, ninguém é dono de Jesus, nós estamos querendo viver na verdade. Então, pastor, eu falo para o senhor como um admirador do trabalho que Deus faz através da sua vida. O senhor é um doutor da lei muito profundo, como Nicodemos, lá em João 3. Imagino que milhares de vezes, milhares, milhões de vezes já falaram isso para o Senhor. Nicodemos sempre foi muito sincero, como eu creio que o Senhor também é. Eu espero que a mensagem, se é que vai chegar no Senhor, que essa mensagem, humildemente, abra os seus olhos para que o Senhor veja que os adventistas lhe amam, lhe respeitam. E não só os membros, pastores, líderes. E olha, como eu gostaria que o Senhor pudesse reestudar com um bom teólogo adventista para tirar suas dúvidas, se é que as tem. Ou se é que agora o Senhor está tendo. Queridos, a Igreja Adventista não é uma seita. Ela é uma igreja. É uma igreja falha. Como qualquer igreja é um hospital. Dentro da Igreja Adventista estamos todos doentes. Todos doentes. Desde o
presidente da divisão até eu, o último de todos. Todos doentes, buscando a cura do médico dos médicos. Nós buscamos a cura emocional, a cura intelectual, a cura moral. Nós estamos buscando receber a graça de Cristo, procurando receber o Espírito Santo. E é claro que a gente erra no caminho, e é claro que o jeito de a gente andar às vezes é ruim. A Igreja Adventista não é nem de perto perfeita. E a gente nem tem pretensão de ser. Mas sabe, eu acho que cada igreja tem o seu papel, tem a sua função. E o corpo de Cristo não pode lutar contra ele mesmo. E porque eu sei dos meus irmãos presbiterianos, e olha, quando eu era pequeno, eu ia com meu amigo Patrick na Igreja Central Presbiteriana, ali no centro de Curitiba, bem pertinho da Rua 24 Horas, né? Tem presbiterianos aqui. Sempre fui muito bem recebido. Quantos irmãos meus presbiterianos estão aqui nesse canal, acompanham, participam? A Igreja Presbiteriana é uma bênção, como a Igreja Batista é uma bênção, como a Igreja Batista da Lagoinha é uma bênção. Pastor André Valadão não precisa atacar essa igreja sempre o amou. Eu estava trabalhando na TV Novo Tempo e ajudei a receber o pai do pastor André Valadão, porque ele queria conhecer a TV Novo Tempo, porque ele estava formando, criando uma TV. Ele queria um know-how e nós o recebemos com amor cristão. E ensinamos e mostramos tudo o que podíamos e aquilo que ele precisou. A gente não precisa se atacar. A gente não precisa pisar um no outro só porque um entende versos da Bíblia de uma maneira e outros entendem de outra. Um dia no céu, Deus vai reunir todo mundo e falar assim, vocês estavam tudo errado. E eu amei todos vocês. E eu cuidei de todos vocês e vocês estão salvos aqui pela minha graça. Espero que essa mensagem ajude você. Se você quiser entender e compreender mais a respeito da guarda do sábado, eu vou colocar um sermão que eu coloquei ali, 2 razões para você não guardar o sábado. Porque eu não vejo as pessoas usando as 2 razões mais lógicas para você não guardar o sábado. Eu vou colocar esse sermão aqui, se esse é um assunto que te interessa, que você quer se aprofundar mais, quer conhecer mais, esse sermão aqui eu acho que vai te ajudar a compreender algumas coisas a respeito da guarda do dia do sábado. Um grande abraço a você, fique com Jesus, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Pai, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção. Cuida de todos nós e nos ajude, Senhor. Reúna os Teus filhos sinceros de todos os cantos e que a gente se ame, se perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Sermão chegando para você, não sei se eu tenho que apontar para cá ou para cá, mas vai ter um sermão chegando para você sobre o sábado. Um grande abraço. Fique com Jesus. Tchau. Para muitos cristãos, falar em guardar sábado é uma expressão do legalismo e da negação da graça de Cristo, fazendo com que aqueles que defendem a guarda do sábado sejam colocados como um subproduto do cristianismo ou uma versão menos atualizada do cristianismo, que vivem debaixo da lei, que vivem debaixo do Antigo Testamento e que não entenderam ainda a nova dispensação. É assim que a maioria dos cristãos olha para aqueles que guardam o sábado. E hoje eu resolvi dizer o seguinte, hoje o título da mensagem é a seguinte: 2 razões para você não guardar o sábado. Vou te dar 2 razões hoje, 2. Se você queria um motivo, eu vou te dar 2, mas você tem que acompanhar comigo todo o raciocínio para você perceber esses motivos. Porque
pela estrutura aí do marketing digital, isso aqui não é um black hat não, tá? Eu vou te dar 2 razões para você não guardar o sábado. Se você está pensando em não guardar o sábado, deixar de guardar o sábado, eu vou te dar 2 razões para você não fazer isso. Mas antes eu vou te mostrar algumas coisas. E essas coisas eu queria embasar antes de falar. E o embasamento que eu quero te trazer nesse momento é que, em primeiro lugar, essa série que nós vamos ter aqui sobre o sábado não tem por objetivo convencer você a guardar o sábado. Eu já tenho 45 anos, com um corpinho de 45. E eu já entendi há muito tempo que ninguém convence ninguém a nada. Eu já entendi há muito tempo que para cada argumento existe um contra-argumento. Eu já entendi que quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não é obra humana. Então, mesmo que eu tivesse todos os argumentos irrefutáveis, ainda assim, eu não conseguiria convencer você, porque essa não é uma obra humana. Isso é uma obra de Deus, do Deus Trino. É a Trindade que precisa revelar isso a você. Não é um punhado de textos bíblicos e uma série de raciocínios lógicos que vai mostrar para você a importância desse dia. Isso é obra de conversão e não de convicção. Porque eu posso, como nós veremos, ter a convicção do sábado e me perder. Eu posso ter a convicção do sábado e não saber guardá-lo. De tal sorte que hoje nessa série, nós iremos nos deter primeiro no Antigo Testamento. Nós faremos assim, nós vamos ter o sábado no Antigo Testamento, o sábado no Novo Testamento, Jesus e o sábado, do sábado para o domingo, como aconteceu essa mudança do cristianismo, começar a guardar o domingo e como guardar o sábado. Serão uma série de 5 sermões. Não sei se serão consecutivos, mas nós vamos trabalhar e esse é um presente de Jacksonville para o mundo. Por que esse tema nesse ponto? Eu conversava com o Júnior ali um pouquinho antes, né, de a gente entrar aqui. Nós vivemos, o mundo está se derretendo, né? O México com problemas aí com a natureza, o Haiti destruído de novo. Eu não sei se você já orou pelo Haiti, ou se você já se perguntou o que acontece com o Haiti. Que você não consegue ter um intervalo de 5 anos sem calamidade naquele país. Todos nós angustiados e preocupados com a realidade do Afeganistão. O Brasil em pé de guerra, um 7 de setembro que a gente não sabe o que vai acontecer. Coronavírus, a nova cepa, sabe? Então nós vivemos um momento complexo. Não que a gente não tenha vivido outros momentos complexos na história, talvez a gente tenha vivido até momentos mais complexos do que esse, mas todas as vezes que essas coisas vão se juntando, nós nos lembramos de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13, que são os sinais que apontam a volta de Jesus. Só que aqueles que guardam o sábado, por que eu resolvi trabalhar esse tema? Por várias razões. A primeira delas é porque para aqueles que entendem o sábado como um dia separado por Deus, ele tem um papel escatológico importante, ele tem um papel no final dos tempos significativo. Ele será em algum momento o assunto da moda. Em algum momento o mundo inteiro vai comentar essa questão. Assim pensam e assim creem aqueles que hoje guardam o sábado. Por isso, falar desse dia é relevante, porque nós nos antecipamos aos movimentos do fim do mundo. Para que quando o sábado virar uma modinha na internet e todo mundo debater, como hoje debatem feminismo, como hoje debatem tantos outros temas, vai chegar um momento onde todo mundo vai falar sobre isso. Pelo menos é o que creem aqueles que guardam esse dia. Então a ideia é se antecipar um pouco à discussão, porque quando ele chegar,
existirá material abundante, claro, simples, de fácil acesso a todos. De tal maneira que aqueles que estão na internet conosco agora, nas redes sociais, já pode compartilhar, já pode deixar o seu like. Agora é a hora, agora é o momento. E eu vou apresentar nesse momento as razões bíblicas no Antigo Testamento. Eu fiz um resumo, vou trazer aqui 4, 5 textos no máximo, para a gente ter um vislumbre sobre esse assunto, lembrando como pano de fundo que eu não tenho interesse, pretensão alguma de convencer ninguém em absolutamente nada, mas pelo menos mostrar a você porque eu guardo o sábado. E acredite, no final da mensagem eu vou te dar 2 razões para você não guardar o sábado e contrapor tudo que eu disse. Vou te dar 2 razões claras para você não guardar o sábado. Muito bem, abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis, porque quando a gente fala de sábado, a gente precisa ir na origem desse tema. Gênesis 2, 1 e 3. Gênesis, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. O mundo acabou de ser criado. Você sabe, nós cristãos cremos na criação. Deus criou o mundo em 6 dias. Tudo que existe, que você conhece, foi criado em 6 dias, numa evolução criacional. As coisas foram se tornando cada vez mais complexas. Primeiro veio a luz, e Deus foi colocando, separando terra e água, Ele foi colocando no 4º dia os luminares, e Ele foi estabelecendo as coisas, e Ele criou a relva, e Ele pintou a grama de verde, e Ele pintou o céu de azul, e Ele disse que o sol ele seria multicor, e ele estaria mais amarelo, mais avermelhado, mais alaranjado, a partir da nossa perspectiva ótica. E Deus foi colocando, e Deus cria o beija-flor, e Deus cria a formiguinha, e Deus vai criando os animais, e Ele cria a baleia jubarte, e Ele cria a ostra, e Ele vai criando, e Ele faz todo o processo em 6 dias. E aí nós encontramos algo diferente, que surpreende a muitos. Gênesis 2, 1 a 3, diz o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, porque Ele concluiu tudo em 6, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia, o que Deus fez? Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Bom, então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando você vai questionar seu líder religioso e vai falar assim, meu líder, é para guardar o sábado ou não é? E ele vem com um argumento dizendo assim para você, isso é coisa de judeu. Com esse texto, você já sabe que esse argumento, ele não se sustenta. Ele não se sustenta porque aqui não tem povo judeu. Abraão não existia. Não foi ali, vou fazer de você uma grande nação, etc. Isaac, Deus de Abraão, Isaac, não existia essa história. Aliás, entenda que aqui nem pecado existia. Só tinha 2 seres humanos na terra, um homem e uma mulher. Só tinha homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva. Terminou de criar, tinha 1 milhão de tipos de espécies diferentes aí. No céu, na terra, no mar, 2 seres humanos. E aí Deus pega e diz o seguinte, olha, eu vou criar mais um dia. Deus, como Criador, Ele cria mais um dia. Porque o ciclo semanal poderia ser encerrado em 6 dias. E estava tudo certo. Ele criou em 6 dias, a semana poderia ser de 6 dias. Mas Deus, pela soberania dele, Ele escolhe criar um dia a mais. Ele poderia ter criado o 8º dia, o 9º dia, o 10º dia e fechar um ciclo semanal de 10 dias. E descansar no 10º dia. Ou não descansar em dia nenhum, porque Deus não se cansa.
Ou você acha que Deus fica suado, cansado, e fala assim, oxa, hoje a humanidade me deu trabalho, hein? Tá doido. Só o Júnior eu tive que levar 3 vezes de acidente de trânsito. Você acha que é assim? Deus se cansa? Ora, a Bíblia diz que Deus não se cansa e não se fadiga. Então por que descansou? Deve ter algum propósito nisso. Porque o Deus que criou você, ele é um Deus racional, ele é um Deus lógico, é ele que colocou racionalidade em você, é ele que colocou lógica dentro de você. Nós poderíamos ser como uma ameba. Uma ameba não filosofa. Uma ameba não produz poesia, rima, métrica. Mas ele coloca dentro de nós senso estético, razão, emoção, os que são sentimentos. O amor, por exemplo, é um sentimento extremamente sofisticado. Tanto que criança não sabe amar, a gente tem que ensinar a criança a amar, porque ela não sabe amar. Ela não sabe se doar, ela não sabe se entregar, e amor é entrega. Amor é sacrifício, todo ato de bondade exige mortificação do eu, exige autossacrifício, todo ato de bondade exige a negação do eu. A criança não sabe, você precisa ensinar, porque é um sentimento sofisticado. Amebas não amam, amebas não se sacrificam. Deus cria você com razão. Então, quando você vê que um Deus que não se cansa, descansou, você tem que pensar, tem alguma coisa aqui que Deus quer me dizer. Há alguma razão para um Deus que não se cansa descansar. Ele cria um dia que não existia. O primeiro dia não existia, nem o segundo, e ele vai criando, e cada dia com um propósito. E chega o sétimo dia também tem um propósito. E nesse dia, Deus escolhe descansar. E porque Ele é Deus, Ele resolve santificar esse dia. E porque Ele é Deus, Ele resolve abençoar esse dia. Isso não significa que os outros dias da semana não sejam abençoados, mas Deus escolheu dar uma bênção específica sobre o sétimo dia. Eu sou um filho caçula, mas Deus disse que existia uma bênção especial para primogênitos. Dancei. Não tenho essa bênção, tenho outras. Mas a bênção da primogenitura eu não tenho, porque eu não sou o primogênito. Quer brigar, brigue com Deus, quer discordar, quer levantar bandeira, cartaz, vai lá, cria assim, eu não concordo com a bênção da primogenitura. Mas foi Deus que estabeleceu uma bênção específica na primogenitura. Deus escolheu dar uma bênção específica para esse dia. E foi o que você leu, é o que eu leio. Deus escolhe abençoar esse dia, Deus escolhe santificar. O que é santificar? Do kadosh, do hebraico kadosh, que significa separar. Deus pegou de todos os dias do 7, Ele pegou o sábado, Ele separou. Opa, não é igual. Ele separa o sétimo dia. Ele separou, Ele abençoou e depois Ele diz o seguinte, tem mais. Esse dia eu vou tornar santo. Daí aparece, depois de 6.000 anos, um belo mancebo para ir na internet para dizer o seguinte, parem de endemonizar pessoas por causa do sábado, isso aí não precisa guardar coisa nenhuma, isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa... Como que pode a criatura ensandecida pelo diabo pisar uma coisa que Deus estabeleceu e que Deus criou? Não existia povo judeu, não existia pecado, não existia nada maculado, e Deus separa esse dia. Deus diz assim, olha, eu estou separando, eu estou abençoando e eu estou tornando o sétimo dia sagrado. Isso não significa que nós idolatramos o sábado. Tem muita gente que é sabadólatra, que acha que o sábado é mais importante que o ser humano, que acha que o sábado é mais importante do que qualquer coisa, que é uma distorção. Mas Deus escolhe esse sétimo dia e Ele diz, esse dia vai ser especial. Isso é uma decisão de Deus. E aí os argumentos eles surgem, e aí começam os argumentos dizendo assim, mas quem diz que o sétimo dia é o sábado?
Quem que falou isso? Deus falou. Deus falou que o sétimo dia é o sábado. E onde está isso? Nos 10 mandamentos. Êxodo 20. É só abrir sua Bíblia. Êxodo 20, 8 a 11. Segundo livro da Bíblia. Aqui já tem pecado. Aqui já tem povo de Israel. Aqui já tem libertação do povo do Egito. Aqui as pragas já caíram no Egito. Aqui já tem povo de Israel, já está tudo estabelecido, Deus cria um povo, e aí acontece algo extraordinário. Porque Deus aparece ao ser humano. E quando Deus aparece no Sinai, o povo chega para Moisés e diz assim: Moisés, vá lá falar com Deus. Porque se a gente enxergar, Deus, a gente não quer nem ouvir, que se a gente olhar, a gente morre, vai você. E Moisés sobe ao Monte Sinai, e lá acontece algo quase inédito e quase único na Bíblia, porque toda a Bíblia é inspirada. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, Deus inspirou o profeta a escrever, Deus impressionou suas ideias, o profeta ia lá e escrevia. Agora, quando chega nos 10 mandamentos, Deus não manda Moisés escrever. Quando chega nos 10 mandamentos, e Moisés escreveu todo o Pentateuco, hein? Se tinha alguém habilitado para escrever os 10 mandamentos, era Moisés. Quem que estava no Monte Sinai? A Trindade e Moisés. E lá no Monte Sinai, Deus entrega para Moisés as tábuas da lei. Só que Êxodo 31 diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Agora eu pergunto para você: o que é mais relevante? Um texto onde Deus inspira o outro a escrever e o outro escreve com as suas características, com a sua capacidade intelectual, com as suas emoções, com o seu tudo na linguagem humana. O que é mais relevante? Aquilo que Deus inspira ou aquilo que Deus escreve? Por que Deus faz essa diferença? Ele queria dizer o seguinte: olha, meu amigo, toda a escritura é inspirada, a Bíblia é minha palavra, só que tem um trecho que eu não vou deixar ninguém escrever. Eu não vou delegar para ninguém. Isso aqui eu vou escrever com o meu dedo. E Deus escreve em linguagem humana. Você acha que existia algum erro de gramática hebraica nos 10 mandamentos? Você acha que existia algum tipo de erro de grafia? Um risco torto? Deus entrega as tábuas da lei para o mundo através de Moisés e do povo de Israel. E nesses 10 mandamentos existe o 4º mandamento. O 4º mandamento da lei moral de Deus diz o seguinte, a partir do verso 8. Diz assim: lembra-te do dia do sábado. Ou na tua Bíblia está domingo aí? Na tua Bíblia está sexta-feira, terça, quarta-feira é melhor, né? Para mim é melhor, quarta-feira, está escrito, aqui diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Quem vai torná-lo separado é você. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, para separá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, ou filhas, ou teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Quem declara que o 7º dia é o sábado não são os judeus, não são os sabatistas, nem os adventistas, nem os batistas do 7º dia.
Quem declara que o sétimo dia é o sábado é Deus, que está dentro da lei de Deus, dentro da lei moral de Deus. Está aqui o quarto mandamento, de maneira clara, inequívoca, escancarada, declarada, apresentada, revelada, mostrada, divulgada, escrita pelo dedo de Deus. Mas aparece o indivíduo na internet 6.000 anos depois e diz assim: bobagem, bobagem, não precisa disso, você está debaixo da graça, debaixo da dispensação. Amigo, quando a humanidade esteve fora das linhas da graça? Quando? Porque o ser humano não foi fulminado quando pecou, porque estava debaixo da graça. Nunca existiu um segundo de humanidade sem a graça. A graça antecede a criação humana, o perdão antecede a criação humana, tudo é preparado para a raça humana, caindo ou não caindo, tudo estava preparado, tudo estava resolvido por um amor sofisticado e incondicional. Essa história de que no Antigo Testamento estávamos debaixo da lei e que no Novo Testamento estamos debaixo da graça, isso é uma visão pequena, limitada, limítrofe, pequena, pequenada e não verdadeira. Sempre estivemos debaixo da graça. Aliás, a lei e a graça sempre andaram de mãos dadas, nunca concorreram entre elas, nunca se chocaram, pelo contrário, sempre andaram lado a lado, em harmonia, em perfeição. Aqueles que acompanham aqui as mensagens de Jacksonville sabem o quanto a graça aqui é pregada e enaltecida. Agora, uma coisa jamais anulará a outra. Jamais. Leia Romanos 3. Só que hoje nós estamos focados aqui no Antigo Testamento. Mas fica comigo até o final, porque mesmo depois de tudo isso, lembre-se, eu falei que para cada argumento tem um contra-argumento. Eu vou te dar 2 razões para você não guardar o sábado. Tem 2, só no dia de hoje já tem 2. Se você não quiser guardar o sábado, eu vou te dar 2 razões para você falar para quem você quiser. E aí você vai explicar, você fala assim: não guardo sábado por causa disso ou por causa disso, ou por causa das 2 coisas. Agora eu quero que você acompanhe comigo Ezequiel. Veja que eu só estou pegando os textos mais clássicos. Ezequiel 20. Vamos ver aqui Ezequiel 20, 12 e Ezequiel 20, 20. Olha só o que diz aqui Ezequiel 20, 12 e Ezequiel 20, 20. Tá? 2 textos, 20, 12 e 20, 20. Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20. Diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. 20, 20. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Aqui há uma orientação específica e direta para o povo de Israel. A aplicação primária é para o povo de Israel. Não se esqueça que Deus tem um propósito em levantar uma nação para si. O objetivo, quando Deus cria o povo de Israel, é que as outras nações percebessem todas as maravilhas do povo de Israel, todas as coisas extraordinárias, maravilhosas, todo tipo de prosperidade. E onde o povo de Israel mais se aproximou daquilo que Deus sonhava, embora ainda distante, foi no reinado de Davi e Salomão, sobretudo no de Salomão. O homem mais rico da terra, prosperidade, inteligência, não tinha guerra, as fronteiras todas em paz, de todos os cantos, reis do mundo inteiro se achegavam a Salomão, e não havia um ser humano na terra que não admirasse o povo de Israel, e tudo que eles ouviam falar, como a rainha de Sabá, quando ela chegou, ela disse assim: olha, eu ouvi falar muita coisa, mas não chega nem aos pés do que é a verdade. Era um escândalo o que era o povo de Israel.
Se nós nos encantamos com as grandes potências do mundo, com a tecnologia, com o desenvolvimento, com a segurança, com a lógica, com tudo, a gente não tem ideia do que era Israel naquele contexto. Todos os reinos da terra diziam assim: o que acontece com Israel? O que acontece com esse povo? Ninguém consegue se levantar contra eles. E eles são admirados e admiráveis em toda a terra. E a ideia é que as pessoas perguntassem: por que isso? E aí eles ouviriam o testemunho: porque existe um Deus. Existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que nada tem a ver com esses postes ídolos, não tem nada a ver com Baal, não tem nada a ver com essas adorações que vocês apresentam. Esse Deus não exige sacrifício humano. Esse Deus não exige que você se retalhe e se recorte inteiro. Esse é um Deus que você não pode ver, mas que está dentro de você, presente em você, porque o teu corpo é o templo dele. E os testemunhos deveriam acontecer, e o objetivo era que Israel fosse a agência de evangelismo para o mundo. Então, dentro desse contexto, Deus diz assim: agora vocês vão guardar o sábado. Lembra do sábado. Por quê? Porque as pessoas saberão, vai ser um sinal para o mundo inteiro de que vocês me pertencem e eu pertenço a vocês. Deus escolhe o sábado para ser isso. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas Deus é soberano, e ele chega para Ezequiel e diz assim: eu dei para vocês os sábados, para que o mundo saiba que existe um sinal, um símbolo, é uma bandeira, para mostrar essa aliança, essa relação entre quem eu sou e vocês que são o meu povo, para que o mundo se converta. Então o sábado era um sinal para evangelismo e para demarcar espaço, porque o sábado ele é extremamente democrático. Porque não importa se você é rico ou pobre, o sábado, se você estiver vivo, o sábado vai chegar para você. Não importa se você mora no Japão, no Brasil, na Indonésia, nos Estados Unidos, no Chile, o sábado chega. O sábado é o templo no tempo. O sábado, ele pode ser observado em qualquer lugar do planeta. Você não precisa ser rico para guardar o sábado, você não precisa ser inteligente para guardar o sábado, você não precisa de nada, você só precisa estar vivo. E Deus então estabelece isso como um sinal. Mas isso não é um argumento que eu estou dizendo, é o que eu leio na Bíblia, e que você deve estar lendo também, e imagino sublinhando. E o último texto de hoje, Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14, Deus fala de novo a respeito do sábado e ele diz o seguinte, Isaías 58, 13 e 14, se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso santo dia do Senhor, e se você honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Deus ele está colocando promessa aqui. Promessa. Se você perder qualquer coisa por causa do sábado, não é pelo dia, é pelo autor do sábado. Eu não digo que o sábado é mais importante que os meus sonhos, mas o autor do sábado é mais importante que os meus sonhos. Quando eu abro mão dos meus sonhos, eu estou honrando aquele que criou o sábado, aquele que definiu esse dia como dia de guarda. E aí então há uma promessa,
que você vai entender o que significa ter no Senhor a sua alegria. Agora, você vai para uma outra expectativa de vida. Ter a alegria no Senhor significa uma coisa que o mundo não pode dar. O mundo pode te dar muitos momentos alegres, mas ele não pode te dar alegria sempre. O mundo pode te dar muito prazer, mas o mundo não pode te dar prazer sempre. Ele vai jogar você para o alto e quando você cair, você não terá braços para te amparar. Enquanto você estiver no alto, alegria, prazer, felicidade. Mas quando você estiver em queda livre, acredite, você vai se esborrachar. A alegria do Senhor é outra coisa. Deus pode trazer paz no meio da tempestade. O mundo não pode oferecer isso para você. A autoajuda não resolve o problema da tempestade. Não tem mentor, nem coach, nem psicólogo, nem psiquiatra capaz de consolar o teu coração quando um filho morre. A alegria que Deus dá, o diabo não consegue produzir. Agora, eu disse a você que eu te daria 2 razões para você não guardar o sábado, e eu vou te dar 2 razões, bem claras. A primeira delas é, não creia na Bíblia. Pega esse livro aqui, se você tem ele aí na sua casa, rasga, joga fora, queima, e não acredita em nada disso aqui. Aí quando perguntarem para você, por que você não guarda o sábado? Eu não acredito na Bíblia. Se você não quiser guardar o sábado, primeira razão, descreia da Bíblia. Descreia da Bíblia. Só isso. Sabem, quando eu acompanhava o Arautos do Rei, eu fazia algumas introduções de sermão, de pregação, e era sempre para muita gente, e sempre gente de todas as crenças ali. E eu começava a minha introdução falando de sábado. E eu falava assim, olha, porque é interessante, né? Até hoje o pessoal nas minhas redes sociais diz assim, pastor, eu gosto tanto das suas mensagens, pena que você é adventista. Ah, dó. Não combina essa igreja com você. Sai dessa seita. Sai desse buraco aí que você está. Gosto tanto de ouvir, mas não entendo. E eu digo assim, olha, para mim é muito simples, amigo. Já te dou a segunda razão. Para mim é muito simples. Eu creio nisso que eu disse para você. É o que eu acredito. Mas se eu estiver errado, e acredite, eu erro muito mais do que acerto. Se eu estiver equivocado, por amor cristão, você deveria me mostrar o meu erro. E você deveria me mostrar na Bíblia onde está dizendo para eu guardar o domingo, ou a sexta-feira, ou não guardar dia nenhum. Você deveria me mostrar o caminho certo, porque se você é meu irmão em Jesus, e você está vendo que eu estou equivocado, você está vendo que eu estou tendo uma crença totalmente errada, e você tem mais luz do que eu, você tem mais espiritualidade do que eu, você tem mais conhecimento do que eu, diante do Senhor, você é responsável por chegar em mim e falar assim, Ivan, olha aqui, está aqui, assim, 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 e me explicar. Agora, venha com os textos bíblicos. E quando você me trouxer pelo menos um texto bíblico dizendo que é para guardar o domingo, se você me trouxer o que eu acredito que você não conseguirá, mas se você trouxer saiba que eu tenho 250 textos aqui na Bíblia para te mostrar para você guardar o sábado. Mas você não acha
Agora, se achar, me mostra aqui. Eu disse que eu daria 2 razões para você não guardar o sábado. Primeiro, esquece a Bíblia. Esquece a Bíblia. E aí você está completamente desobrigado, você não acredita. E a segunda argumentação, talvez um pouco mais detalhada, é a seguinte: seja católico. Se você não quer guardar o sábado, converta-se ao catolicismo. Simples assim. Porque agora eu quero falar de maneira muito especial com os meus irmãos evangélicos. Você que é da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Quadrangular, Metodista, Batista, Presbiteriana, Luterana, Maranata, Deus é Amor, Universal, Mundial. Quero falar com você. Por que na sua igreja você não tem ali uma imagem de Santo Antônio? Por que você não tem uma imagem da Virgem Maria na sua igreja? Me diga, você que é evangélico, por que você não se prostra diante de um santo? Me diga. Sabe por que você não se prostra diante de uma imagem? Porque você observa o primeiro mandamento. Lembra que eu leio os 10 mandamentos de Êxodo 20? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, você não vai adorar, nem que existe em cima do céu, nem embaixo da terra. Você guarda o primeiro e o segundo mandamento, você não tem outro Deus, você não adora nenhuma imagem. Aí quando você vai nas suas palestras, nas suas igrejas sobre educação de filhos, e sobre pais educando os filhos, alguém levanta o terceiro mandamento. Nós não podemos em momento algum tomar o nome de Deus em vão. Então, meu filho, para de ficar falando meu Deus aí para tudo. Oh my God, oh my God, oh my God. Aí falar my gosh para dar. Aí depois pula o quarto mandamento, arrisca, aí fala assim: agora sim, aí ó, honra pai e mãe. E você vai ensinando e educando os teus filhos nos mandamentos. Você explica para o teu filho por que a gente não adora santos. Por que a gente não venera santos? Por que nas nossas igrejas não tem imagens com fins de adoração? Quando tem uma imagem de Jesus, etc., essa imagem não é com fins de adoração. Se tem uma cruz na sua igreja aí, evangélica, pentecostal, ninguém sai lá adorando aquele objeto. Então é assim, você não acha, e eu falo isso com profundo respeito, porque eu quero lembrar aqui a vocês, toda a família, minha família paterna é católica, e eu respeito a crença de todos. Aqui não tem nenhuma crítica ao catolicismo nesse momento. O que eu estou dizendo para você é que os católicos, eles são coerentes, porque no catecismo deles diz para você guardar domingos e festas, e eles guardam o domingo. Agora, você que é evangélico, que não é católico, segue uma doutrina católica. Não é no mínimo incoerente isso? Então é assim, você segue os mandamentos. Você segue 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cadê o quarto? Não, quarto. Não, daí é debaixo da lei. Aí agora a gente está debaixo da graça. Sabem qual é o grande problema, amigo? O grande problema é que as pessoas querem a religião como se fosse um self-service. Isso presta, isso não presta, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu estou com vontade de comer, isso eu não estou com vontade. E a gente pega o que quer. E sabem o que acontece? Os grandes líderes evangélicos do maior país evangélico do mundo, que é o Brasil, não querem o sábado. Por isso, eles dizem para você não guardar. Só que eu quero lembrar a você que a salvação é individual. Não é o padre, não é o bispo, não é o pastor, não é o apóstolo que vai levar você para o céu, viu? É a sua relação com o Senhor Jesus. Então é assim, se você não quer guardar o sábado, converta-se ao catolicismo, aí você vai ser coerente, porque
a doutrina de se guardar o domingo é uma doutrina católica. E o argumento que sempre usam para você é o seguinte: porque Jesus morreu no domingo, logo nós transferimos todas as solenidades do sábado para o domingo. Esse é o argumento estabelecido, fundado pela Igreja Católica e repetido na boca dos líderes evangélicos do Brasil. Ora, somos protestantes ou não somos protestantes? Um protestante protesta. Protesta contra o quê? Contra quem? Torno a dizer, eu sei que existem muitos irmãos católicos aqui acompanhando. Essa é a sua crença, essa é a sua fé. Eu respeito a sua crença, eu respeito a sua fé. O que eu estou fazendo é levantando e colocando uma pulga na orelha atrás dos evangélicos, dizendo, você se declara como protestante, como um evangélico, mas você está seguindo uma doutrina católica? Faz sentido isso para você? Faz sentido você guardar 9 mandamentos e no 4º mandamento você fala, não, porque Jesus ressuscitou no domingo, então agora eu não preciso fazer nada. Ok, então tá bom, você não precisa guardar o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo? Isso mesmo, então me mostre onde está isso na Bíblia. Simples assim. Me mostre onde, em honra ao domingo da ressurreição, o sábado não vale mais. Me diga onde está isso na Bíblia. Se você não sabe, e eu sei que você não sabe, pergunte ao seu pastor. Quando ele te falar assim, não, mas é porque Jesus ressuscitou no sábado, você fala assim, então agora é só do sábado, virou domingo? Isso mesmo. Me mostra, pastor. Me mostra onde é quem que estabeleceu isso. Foi o Paulo, Pedro, o próprio Jesus, quem sabe Maria, mãe de Jesus, quem declarou isso? Peça para ele. E você vai descobrir um indivíduo gaguejando na sua frente. É como uma mulher esses dias na internet dizendo assim, pastor, e bem intencionada, dizendo assim, pastor, mas os suicidas não herdarão o reino dos céus. Eu falei assim, cresci na igreja ouvindo isso. Eu falei assim, que bom. Qual é o texto da Bíblia? Não sei, está na Bíblia. Eu falei, não, mas mostra o texto. Ela falou, não, está no Apocalipse. Eu falei assim, onde no Apocalipse? Dá um texto aí, pastor, está no Apocalipse. Eu falei, qual o texto? Porque eu quero ler que os suicidas não entrarão no reino dos céus, porque você falou que estava na Bíblia. E eu quero saber, porque eu não conheço qual é o texto. Mas é o Apocalipse. Eu falei assim, é o 22:15? É esse aí. Então não tem aqui suicidas. Não, mas me falaram que tinha. Eu falei, pois falaram para você que tinha, mas você nunca abriu em Apocalipse 22:15. Você nunca leu. Então quando chega alguém para você e diz o seguinte, não, a gente guarda, não o sábado, a gente guarda o domingo por causa da ressurreição de Jesus, você tem que falar assim, então me mostra na Bíblia. Não adianta você falar assim para mim, está na Bíblia. Porque na Bíblia tem quase 1000 páginas aqui dentro. Onde é que está na Bíblia? Eu preciso saber onde é que está isso na Bíblia. Então, se você quer 2 razões para não guardar o sábado, eu te dou. A primeira delas é para você não guardar o sábado, desconsidere a Bíblia toda. Pronto, resolveu o problema. Não quer guardar o sábado? Converta-se ao catolicismo. Porque o catolicismo acredita nisso. Não tem a base bíblica, mas é a crença. E quando entra no campo de crença, aí eu coloco os meus 2 pés para trás, porque isso não me compete. É a crença dele. Eu posso concordar, discordar. Por exemplo, eu creio na Trindade e a Igreja Católica crê na Trindade. Não tem problema nenhum. Nós cremos na mesma coisa. Agora, existem coisas dentro do catolicismo que eu não acredito. Então eu não posso ser católico. Agora, eu começar a absorver as crenças católicas, como por exemplo a guarda do domingo, me deixa ser católico. Simples assim. Amigo, nós estamos só começando uma série. Tem muito mais chumbo grosso por aí. Isso aqui foi só estalinho. A gente vai para o Novo Testamento, a gente vai para aquele negócio de que meu pai trabalha,
Jesus falando, meu pai trabalha desde sempre, eu também trabalho. Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado. A gente vai conversar a respeito desse negócio de pegar espiga no sábado, de tirar boi no meio do buraco no sábado. A gente vai ver as distorções do sábado, as coisas boas e as coisas ruins que as pessoas fizeram com o sábado, que é uma coisa boa. A gente vai descobrir o que Maria, mãe de Jesus, tinha em relação ao sábado, o apóstolo Paulo, Pedro, a gente vai descobrir tudo isso aqui. Mas eu senti no meu coração que agora chegou o momento de que as coisas sejam clarificadas e mostradas. Portanto, se de alguma maneira essa mensagem fez sentido para você, compartilhe, mande nos seus grupos, leve. Eu sei que um sermão como esse vai acontecer muitas coisas, como o sermão da semana retrasada, que eu falei sobre a carne de porco, apanhei que nem cachorro. Devia apanhar que nem porco, não que nem cachorro. Apanhei, primeiro estava tudo calmo. Eu falei assim, o que aconteceu? Ninguém me batendo. Foi só questão de tempo. Eu sei que esses sermões, eles mexem, incomodam. Mas é aquilo. Vocês querem que eu pregue coisas que não estão na Bíblia? Queridos, eu queria que você, nesse momento, para a gente encerrar, que você imaginasse a eternidade. Você tem um céu a ganhar e um inferno a perder. Você precisa imaginar como será quando um dia estivermos num outro lugar, numa outra realidade, onde a gente não vai mais ter dor, onde a gente não vai mais ter lágrima, onde a gente vai estar perto de Jesus, onde nós estaremos reunidos com as pessoas que nós amamos e nunca mais vamos nos separar, onde ninguém mais vai ter tranca dentro de casa, onde todos os alimentos serão puros, onde todos nós seremos irmãos, onde não haverá mais dor, inveja, raiva, desespero. Imagine um lugar perfeito. Esse lugar existe. Ele não é obra da ficção humana. Há uma promessa na Bíblia, dizendo que Jesus voltará a essa terra, e que quando Ele voltar a essa terra, Ele nos levará para a eternidade. E nós então olharemos face a face o nosso Criador. E todas as nossas dúvidas serão dissipadas. Todos os nossos medos acabarão. Todas as nossas angústias terão o seu lugar apenas no passado. E é para lá que nós estamos indo. Só que Jesus Cristo, antecipando só um versinho, Jesus Cristo olhou para toda a multidão que o seguia naquele momento e disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você me ama? Então guarde os meus mandamentos. A hora, querido, é de nós escolhermos o lado que queremos estar. Esse é o momento. Esteja ao lado de Cristo. Imagine a salvação, imagine a eternidade. Imagine a alegria de estarmos perto do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.